E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos fazendo uma série de alguns vídeos sobre os acontecimentos do fim do mundo e nós já fizemos um falando sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre o milênio e sobre o juízo final. E esses 4 vídeos anteriores têm, no total, a referência de mais 200 passagens bíblicas. É isso mesmo. Nós procuramos basear os nossos pensamentos e interpretações sobre estes acontecimentos do fim do mundo no que a Bíblia está dizendo, como precisa ser, não é? E aí eu decidi fazer esse vídeo, então, em que de uma maneira muito dinâmica, muito didática, por meio da apresentação de algumas figuras, de algumas imagens, nós apresentarmos então para você quais serão as ordens dos acontecimentos daqueles últimos dias a partir da visão das 3 principais correntes escatológicas que existem, a pré-milenista, a pós-milenista e a amilenista. E aí eu quero convidar você a me acompanhar então nesse vídeo e até o final. Mas antes disso, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, não é? Você não é inscrito ainda não? Então inscreva-se, ative o sininho também para você sempre receber as nossas notificações. Eu vou pedir também para você desde já deixar uma curtida, deixa um joinha aí para nós e também comente esse vídeo, diga aqui o que você achou e compartilhe ele com todo mundo que você conheça. Eu tenho certeza que essa apresentação aqui será esclarecedora e abençoadora para muita gente. Posso contar com você? Obrigado então. E aí pessoal, vamos começar então? Nós vamos falar primeiro da visão pré-milenista. E para refrescar a sua memória, os pré-milenistas são aqueles que entendem que a volta de Jesus acontecerá antes do período do milênio. E aí, aqueles acontecimentos finais então ocorrerão com os sinais do fim. E com quanto mais velocidade, com quanto mais precisão e simultaneidade esses acontecimentos ocorrerem, indicará que a vinda de Cristo estará cada vez mais próxima. Após esse período, a Terra entrará num dos seus dias mais difíceis, que será o período da tribulação. Se você quiser saber a propósito detalhes sobre esse período, eu vou deixar o link no card aqui desse vídeo e também vou deixar o link do vídeo que nós fizemos especificamente sobre a tribulação aqui na descrição. E nesses dias, então, ocorrerão momentos muito terríveis e muito tristes para toda a humanidade. Ele durará 7 anos e a segunda metade dele, portanto os 3 anos e meio finais, é que as coisas ficarão muito piores, sendo então aquele período entendido inclusive como a grande tribulação. E em meio a essa situação toda da tribulação, ocorrerá a tão aguardada volta de Cristo. E você está vendo aí que a volta de Cristo a gente colocou como primeiro ato, porque os pré-milenistas entendem que Jesus voltará 2 vezes. Esse primeiro ato ainda da volta de Jesus será invisível. Apenas os salvos contemplarão a majestade e a glória do nosso Senhor. E existem ainda, dentro dos pré-milenistas, 3 diferentes interpretações quanto a que momento esse retorno de Cristo acontecerá em relação à tribulação. Aqueles que pensam que Jesus voltará no começo da tribulação são chamados de pré-milenistas. Existe um grupo que pensa que Jesus voltará no meio da tribulação, são chamados mesotribulacionistas. E tem também os que pensam que Jesus voltará apenas ao fim da tribulação, e estes são chamados de pós-tribulacionistas. E 3 grandes acontecimentos ocorrerão junto com esse retorno de Cristo. Será a ressurreição dos salvos que estiverem mortos. Ocorrerá também nesse momento o arrebatamento daqueles que estiverem aqui na face da terra vivos e que sejam salvos em Cristo. Aliás, se você quer saber tudo sobre o arrebatamento, está aqui o link também no card, estará também o link aqui na descrição de um vídeo que a gente fez sobre esse assunto. E após a ressurreição dos salvos mortos e após o arrebatamento dos vivos salvos, eles se apresentarão diante de Jesus em juízo, no que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo. Apenas os salvos, portanto, serão julgados nesse momento, e esse juízo será a fins de conhecimento do galardão.
para pôr fim ao terrível período da tribulação, Jesus voltará mais uma vez. E nesse momento aqui, o falso profeta e o anticristo, que estarão dominando e bagunçando aqui na face da terra, eles convocarão uma batalha dos infiéis, dos incrédulos contra Jesus. A Bíblia diz que essa batalha será a batalha do Armagedon e que será facilmente vencida pelo nosso Senhor. Vencida e acabada esta batalha, ocorrerá a ressurreição daqueles que morreram no período da tribulação, daqueles que foram salvos naquele período. E estas pessoas serão julgadas no que a Bíblia chama de julgamento das nações, em que não só aqueles que morreram e foram salvos no período da tribulação serão julgados, como também aqueles que permanecerem vivos após o fim da tribulação. E ainda para culminar esse momento de julgamentos e do fim da batalha do Armagedon, ocorrerá a prisão de Satanás. A prisão do nosso inimigo marcará o começo do período do milênio, que é um período fantástico da história em que o nosso Jesus governará aqui sobre a face da terra juntamente com a igreja. E se você, a propósito, quer saber mais sobre como será o milênio, quero convidar você também, você já sabe, né? Diz aí, para acompanhar um vídeo que a gente fez sobre isso. O link está no card aqui em cima, o link está na descrição desse nosso vídeo aqui. Não deixa de assistir não, tem muita informação interessante sobre como há de ser o milênio nesse vídeo que a gente já fez, tá certo? Passado então o período do milênio, ocorrerá a soltura de Satanás. E ele sairá então com muita velocidade e com muita sagacidade para enganar todas as nações, e muitos infiéis, muitos incrédulos então se juntarão a Satanás naquela ocasião para a batalha final, a batalha chamada Gog e Magog. Ela também será, naturalmente, facilmente vencida pelo nosso Jesus, e após essa batalha então ocorrerá o fim do mundo. E os acontecimentos, portanto, últimos da história da humanidade na face da Terra serão marcados pela ressurreição daqueles que morreram durante toda a história e que não foram salvos, e estes terão que se apresentar diante do Senhor no chamado juízo do trono branco. Nesse juízo, apenas os ímpios, apenas os perdidos comparecerão e terão que prestar contas de todas as suas obras também, tendo inclusive medida a intensidade dos sofrimentos que eles terão por toda a eternidade. Aliás, você tem dúvidas sobre como será o juízo final? Então, eu quero convidar você, diz aí, você já sabe, a assistir um vídeo que a gente fez sobre o juízo final, que o link está no card aqui em cima e está também na descrição aqui embaixo desse vídeo, beleza? E depois disso, ocorrerá então a destinação de todas as pessoas para a sua eternidade. Os perdidos, aqueles que não tiveram Jesus como o Salvador, serão lançados no lago de fogo, onde serão atormentados pelos séculos dos séculos. E aqueles salvos, aqueles que reconheceram Jesus como Salvador, irão para o céu, onde passarão toda a eternidade ao lado de Jesus. E aí, gostou dessa apresentação? Ficou clara? Ficou lógica? Tudo arrumadinho na sua cabeça agora? Tudo certo? 100%? Ótimo! Vamos passar para mais uma visão, então, escatológica? Vem comigo. Vamos ver, então, agora como que os pós-milenistas pensam? A ordem dos acontecimentos para eles é bem mais reduzida e bem mais simples do que a que vimos anteriormente. E para refrescar a sua memória, os pós-milenistas são aqueles que entendem que a volta de Cristo ocorrerá apenas ao fim do período do milênio. Como que será, então? Para os pós-milenistas, a igreja avançará de maneira maravilhosa com a pregação do Evangelho. Eles serão tão bem-sucedidos com a evangelização, de modo que praticamente toda a população mundial se converterá, e a Terra ficaria um local absolutamente maravilhoso para ser vivido. Isso seria possível porque Satanás estaria preso e, portanto, impossibilitado de impedir o avanço do Evangelho. Ué, mas e onde ficaria o período da tribulação? Bem, para os pós-milenistas, não haverá um período específico de tribulação aqui na Terra. Para eles, tribulação é todo o evento ruim, é todo o período triste que a história da humanidade passa. Após esse avanço da igreja, então, viria o milênio. Esse período maravilhoso aqui na face da Terra, em que haveria muita paz e muita justiça por aqui,
e também um tempo em que a natureza seria totalmente restaurada, voltando ao seu estado original que tinha lá no Éden, antes propriamente do pecado. Após então o período do milênio, Jesus voltaria. E nessa sua volta, ele ressuscitaria todas as pessoas mortas ao mesmo tempo, tanto as salvas quanto as perdidas. E após essa ressurreição de todos os mortos, ocorreria o juízo final. O juízo final será único, num único momento em que todas as pessoas, tanto as salvas quanto as perdidas, tanto as mortas, anteriormente ressuscitadas, quanto as vivas naquela ocasião, serão julgadas por Jesus. Após o juízo final, então, viria o fim do mundo, em que todas as pessoas, após o julgamento, seriam destinadas ou para o lago de fogo, caso fossem condenadas, ou para o céu, caso fossem salvas por Jesus. E aí, tudo entendido sobre o pós-milenismo? Certinho? Bem compreendido? Vamos passar para o próximo, então? A última corrente escatológica que nós veremos é o amilenismo. Quero lembrar a você que os amilenistas não entendem o período do milênio como um período literal. Para eles, todas as vezes que a Bíblia fala sobre isso, é algo figurado, é algo representativo. E nós já estaríamos, então, de certa forma, vivendo o milênio, pois para os amilenistas, Satanás já está preso, de modo que ele não consegue ter uma efetiva ação contra a Igreja de Cristo e contra a pregação do Evangelho. Os amilenistas entendem que o período do milênio é todo o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nos últimos dias, então, da face da terra, ocorrerá o temido período da tribulação, em que surgirão muitas catástrofes naturais, como descritas no livro de Apocalipse. Surgirá também o anticristo, com toda a sua maldade e crueldade, e será um período também em que a Igreja de Cristo será muito perseguida como nunca em toda a história. Findo o período da tribulação e até para pôr fim a ele, Jesus voltará e nesse momento ele ressuscitará todas as pessoas, tanto as salvas quanto as perdidas. Após essa ressurreição, viria também o juízo final, que seria um evento único para todas as pessoas, tanto salvas quanto perdidas, tanto recém-ressurretas quanto as vivas por aquela ocasião, e depois disso viria então o fim do mundo e a destinação das pessoas, ou para o lago de fogo, para quem não tiver Jesus como seu Salvador, ou o céu, para quem tiver Jesus como seu Salvador. E aí, bem compreendida a visão amilenista? Conseguiu encaixar aí cada acontecimento em sua mente certinho? E aí, pessoal, gostaram? Conseguiram então compreender como que serão os acontecimentos das diferentes linhas escatológicas para os eventos do fim do mundo? Eu espero que eu tenha sido compreensível e claro para você. E você já se decidiu? Qual linha escatológica você vai assumir para você? Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual o pensamento que você tem em relação a estes assuntos. A minha oração, o meu desejo, é que todos nós estejamos prontos para estes eventos finais e que todos nós tenhamos Jesus como nosso Salvador, para que quando tudo isso que tiver que acontecer, a gente não tema, a gente esteja seguro, tranquilo, salvo e eternamente salvo por Jesus.